Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile. Vou colocar uma coisa muito importante para vocês hoje. Aproveita para ficar até o final do vídeo, porque com esses dados você vai pensar um pouco mais e com certeza vai ter uma estrutura melhor para conseguir sua vaga na universidade. Então fica até o final, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, dá lá o joinha pra gente, aproveita para ajudar a gente aí no crescimento, porque a gente vai ter muita coisa importante. Eu vou falar um pouquinho, descrever um pouquinho do resultado do Enem. Então eu vou mostrar para vocês quantas pessoas ficaram com acima de 500, abaixo e etc, etc, etc. Mais do que isso, eu vou deixar durante toda a semana e no domingo, véspera, né, do início das escolhas, eu vou deixar um mapa interativo aqui, a gente vai apresentar um mapa interativo que vai mostrar onde estão as vagas com as menores notas de corte para praticamente todos os cursos. Todos os cursos que vocês imaginam a gente vai colocar aqui ó, no mapa. Olha, curso tal, menor nota de corte é aqui, ó, tal lugar. Curso tal, menor nota de corte é aqui. Por quê? Porque a partir disso você vai balizar a sua estrutura. É como se fosse uma mentoria realmente gratuita, tá? E é o que a gente vai fazer aqui durante a semana toda. Por isso que eu peço você compartilhar aqui o nosso vídeo, falar com a galera, falar assim, pô, segue lá o professor Roberto Stabile, você vai ver aqui os comentários, muita gente que participou nos anos anteriores, nos anos que eu podia ainda fazer, eu tive que parar um pouco devido à minha consultoria ao MEC, e com isso conseguiram ser aprovados, não por mim, né? Na verdade pelo esforço de cada um de vocês, mas uma ajuda minha para pensar um pouco mais fora da caixa. Bom, então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Deixa eu transitar aqui, ó. Já está aparecendo para vocês aí participantes, estudantes da rede pública no Enem, né? Na verdade, eu vou até colocar, deixa eu ver se eu consigo isso. Isso aqui foi em 2022 e 2023, os alunos de escola pública, quantos participaram, né? Então aqui a gente está vendo o seguinte, porcentagem de participação inscrito, participação dos concluintes. Isso quer dizer o seguinte, às vezes as pessoas se inscrevem, mas somente os concluintes vão ter condições de estar lá, como se diz, concorrendo às vagas. E aqui, em termos de concluintes, eu só tenho 46%. De escola pública, eu tenho 837 mil pessoas. Se eu voltar lá atrás, isso aqui é base histórica, certo? Se eu botar lá atrás, que foi onde tem os resultados, aqui na série histórica, vocês estão vendo, sabe o quê? No geral, foram 4 mil inscritos, mas só 2.700 participaram. A participação foi 68%. Sendo que, desses 68%, tá? Já vou mostrar para vocês, muitos são não concluintes, ou aqueles caras que fizeram, mas não tem nada a questão do ensino médio, nada disso. Tá? Aí eu falei da escola pública, agora eu vou mostrar um outro dado que é muito importante para vocês. Concluintes do ensino médio geral, tá? Forma geral. Vocês estão vendo aí os concluintes de ensino médio geral. E aí, preste atenção na última coluna, porcentagem da participação de concluintes, realmente. Então, no geral, você está vendo para os estados aqui, tá? Você vai ver para os estados. No geral, você vai ver que grande parte dos estados não conseguiu nem passar dos 50% de participantes concluintes, tá? Pessoas que estão para terminar o Enem e, de uma certa forma, estão para terminar o ensino médio, vão utilizar o Enem e estão aqui, vão fazer o Enem para concorrer literalmente, só que muitos não compareceram à prova. Então, e outros não são concluintes, etc. Então, no geral, se eu for olhar, e eu vou pegar alguns estados aleatoriamente, o estado, se eu não me engano, que tem mais é o Ceará. 80% foi. Entretanto, o Amazonas tem 40%, o Rio de Janeiro, 44%, o Paraná, 46%, tá? Roraima, tá? 31%, e aí depende muito da quantidade de universidades também, esse é um fator relevante, tá? Isso é um fator relevante. Então, isso conta. Então, você vai ver o seguinte, então eu estou concorrendo, são 260 e poucas mil vagas, aproximadamente. Então, eu estou concorrendo contra quem? Quem realmente? Você está concorrendo com o número, não os 2 milhões de maneira nenhuma. Você está concorrendo com um número muito menor.
E isso é importante para quê? Para que você comece a pensar, opa, calma aí, eu posso ir para determinados estados. E já vou falar para vocês que esse é um vídeo que eu ia colocar amanhã, com as notas de medicina de algumas universidades que me pediram aqui no canal. É o seguinte, existem estados que dão bonificação para quem é estudante daquele estado. Se você não for do estado, foge deles. Ah, mas Roberto, eu quero fazer medicina e eu quero o estado tal. Se esse estado tiver a bonificação, foge. Porque as notas com bonificação valem 20% a mais. Você não vai chegar a essa nota. Esquece. Então, assim, Maranhão, por exemplo, Pernambuco, se não me engano, Rio Grande do Norte agora. Esquece. Esses vocês botam de lado. Por quê? Bonificação. Tendo bonificação, você já não consegue mais. Se você não for do estado, se você for, é claro que vale muito mais a pena também. Tá? Então, passamos isso, agora vem da geração da escola pública. Na verdade, os números são muito próximos. Números baixos de concluintes. Você vai ver números baixos de concluintes. No geral, foram 46% a menos. E essa é uma questão que eu digo que é muito interessante. Deixa eu só baixar um pouquinho, ver se vocês estão vendo tudo. Não, deixa eu ler. Agora deixa eu subir um pouquinho, para ver se vocês estão vendo tudo. Isso. O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte. É uma relação tão importante para que vocês olhem e falem assim, opa, calma aí. Por mais que eu não consiga sair do meu estado, ou que você está a pensar em sair do seu estado. Ah, eu estou pensando assim, eu vou sair do meu estado. Você tem que olhar qual estado vai ter a menor concorrência de todos. E aí você vai ver o seguinte, quando você analisa, você tem que analisar a universidade, que nós vamos colocar nesse mapa interativo, quantidade de vagas, e a gente sabe que o Nordeste tem mais vagas, foi um dos vídeos que eu coloquei, um dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui, nesse período de SISU. O Nordeste tem mais vagas, seguido do Sudeste. Então, assim, é importante você analisar isso tudo, tá? Agora, o vídeo que nós colocamos anteriormente, como é que ficaram as notas ficaram mais ou menos dessa forma. Tá? Linguagens, nota mínima 287, nota média 516, nota máxima 820. E aí humanas, e aí natureza, e aí matemática. Nós também já mostramos isso para vocês. Quero que vocês observem isso com muita calma também, porque isso faz uma diferença, você não tem noção disso. Eu vou mostrar no próximo gráfico como isso é importante para vocês. Como isso é importantíssimo para vocês, tá? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui no microfone, tá? Bom, então, deixa eu passar aqui. Aqui são os alunos que tiraram 60 na redação, 4 de escola pública, um do Espírito Santo, um do Rio de Janeiro, um do Rio Grande do Norte e um dos Tocantins, tá? E agora a parte mais importante. Eu vou até aumentar um pouquinho ela aqui. Deixa eu ver se saiu da margem. Não, saiu da margem. Então deixa eu voltar. Isso. Pronto. Agora sim. Para mim, a parte mais importante onde você tem que analisar com muita calma. Por quê? Tem que analisar com muita calma. É a partir dessa parte que você vai pensar para onde você vai colocar a sua nota que você tirou hoje. Você olhou e falou assim, putz, lá no grupo dos meus amigos lá do PCD, um falou assim, poxa, professor, não tirei nota baixa em redação. Eu falei assim, não desiste, pelo contrário, você vai brigar até o final. E o objetivo é esse, é brigar até o final. Por quê brigar até o final, professor? Porque assim como você, outras pessoas também não conseguiram notas tão elevadas. E aí, aquilo que nós falamos e nós vamos colocar nas próximas apresentações do próprio INEP. Com determinada pontuação, você consegue passar para determinado curso. E aí, por exemplo, Roberto, eu quero fazer determinado curso, não vou conseguir passar, já é minha segunda vez e tal. Tenta num curso próximo, depois tenta a transferência. É fácil? Não é, claro que não é fácil. Mas alguma coisa é fácil pra gente? Então pronto, pelo menos você vai tentar alguma coisa. Mas olha só que importância isso aqui tem. Primeiro, alunos que tiraram, aí são aquelas notas mais baixas, tá? E aí eu não vou nem colocar essas notas mais baixas. Mas vamos começar do 350 a 400. 116 mil alunos tiraram entre 350 e 400 estudantes. De 400 a 450, 294 mil
Então, só somando essa brincadeira já deu 400 mil. De 400 a 500, 474 mil pessoas. Só aí já deu quase 900 mil pessoas. 900 mil pessoas, tá? Tirando nessa faixa, nessa média aritmética aí, tá? Nessa medinha aí do 400 ao 500, 450 a 500. De 500 a 550, que é o máximo, né? Quer dizer, quem tirou 500 a 550? Mais de 500 mil pessoas tiraram de 500 a 550. Então, até aí, até 550, eu tenho pelo menos 1.400.000 pessoas. 1.400.000 pessoas que tiraram essas notas. A gente está falando notas de uma média geral, né? Considerando a média aritmética de simples das 5 notas. Tem os pesos das universidades. Das 5 notas, eu tenho isso aí. Então, por exemplo, a grande parte vai estar onde? A grande parte vai estar entre 550 e 550. Pô, Roberto, eu fiz a minha média aqui, deu 600. Você já está no outro nível. Você já está no passo à frente. Não, Roberto, eu estou entre o 500 e 550. Então você está brigando com todo mundo. Vai depender do peso. E aí entra a estratégia do curso. Qual o curso que eu vou querer? Qual foi a minha maior nota? A minha maior nota foi em Ciências Humanas. Eu gosto de Ciências Humanas, então eu vou ter que escolher um curso baseado nisso. Se não, se eu escolher a nota que foi menor, natureza, por exemplo, a minha média vai cair. Por quê? Automaticamente o SISU já faz esse cálculo. Quando você coloca você faz a sua escolha lá na plataforma, a gente vai falar sobre isso, fez a escolha na plataforma, ele já faz a média. E aí você fala, pô, mas eu fiquei com a média tão baixa aqui. Por quê? Porque muitas vezes, se o peso de ciências da natureza é 4 e você tirou uma nota baixa, e o peso de humanas, você tirou uma nota, for 1, olha a diferença. Então, voltando lá à análise, se você tirou entre 550 e 600, você está entre os quase 500 mil que deixaram 1 milhão e tal para trás. Se você tirou entre 600 e 650, você já foi no outro seleto grupo, de 368 mil pessoas, tá? E se você tirou, tá, de 650 a 700, aí você está naquele grupo que está, como se diz, está quase podendo escolher qualquer curso que você vai ser aprovado. Aí vai depender muito do peso, que são 224 pessoas. Aí, se você tiver entre os 700 e 750, aí, filho, aí já não tem mais, você está aprovado. Ah, em todos os cursos? Todos os cursos não. Talvez medicina seja um pouco mais complicado aí, porque a briga vai ser acirrada. Mas você tem uma grande chance de estar aprovado em quase todos os cursos. Roberto, eu estou entre 750 e 800. Aí, cara, aí você está brigando até pela medicina. E aí, se você está entre 800 e 850, são os 2.000 aprovado em tudo. E os dois caras que ficaram de 850 para 900, esses podem escolher qualquer coisa em qualquer lugar do Brasil, tá? Qualquer lugar do Brasil. Então, olha só. Você que está assustado agora com a sua nota, você olha para cá e fala assim, opa, calma aí, eu tô na briga. Tá todo mundo junto ali. O que vai diferenciar? A diferença vai ser, isso aqui é uma média simples, e aquilo dali, e o SISU tem uma média pontual para cada universidade. Existe uma universidade que coloca uma média simples. Então, no geral, a briga continua. Principalmente porque eu tenho muitas vagas e dessas notas, muitos não estão concorrendo a nada. Lembrando, muitos estão concorrendo a nada. Nada. Não podem concorrer a nada. As pessoas falam assim, Roberto, você é sempre positivo assim? Galera, eu entrei para uma universidade federal, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu pai era vendedor de camisa, eu ajudava ele, vendedor de doce, camisa, vendia tudo ele. Ajudava ele. Minha mãe cabeleireira, atendia em casa. E eu fiz escola municipal, professor Souza Carneiro, escola estadual, Amaro Cavalcante, no Rio de Janeiro. E estudava, pegava um jornal de um, jornal de outro, e ficava lá fazendo coisa na Biblioteca da Penha, morava na Penha, Biblioteca da Penha, fazendo os negócios. Tentando fazer uma estratégia para como é que eu podia passar para a UFRJ. Como? A UFRJ era toda discursiva. Eu estudava só o que ia cair. É uma estratégia. Se não der certo, eu não ia passar. Mas eu não ia passar direito, normalmente. Então, galera,
Não podemos deixar... Não podemos. Desculpa, não podemos. Não pode baixar a cabeça e falar, cara, não consigo. Começa a pensar em outro curso. Eu queria, e eu vou ser sincero para vocês, sabe o que eu queria fazer? Engenharia química. Sabe por que eu não fiz engenharia química? Porque o meu segundo grau foi de contabilidade. Segundo grau. Olha só como é que eu sou velho. Meu ensino médio foi de contabilidade. Eu queria fazer engenharia química, mas eu não ia conseguir passar, cara. Até hoje eu estava fazendo engenharia química. Não ia conseguir passar. Então, preste atenção no que eu estou falando, porque isso vai fazer uma diferença na vida de vocês, sim. E eu vou estar aqui para ajudar vocês também. Bom, analisaram as notas? Beleza, vou passar. E aqui foi o que a galera do MEC falou bastante, e eu gostei demais nessa fala, inclusive do presidente da EB, que trabalha comigo há muito tempo, e ele falou assim, olha, hoje, o cara que tem uma nota de corte de 569,6, ele tem condições de passar para, pelo menos, 842 cursos no Brasil. 842 cursos, tá? E no ProUni, e no ProUni também. Você que vai fazer o ProUni, você que não conseguiu a vaga. Isso que eu falo assim, Roberto, eu não consegui a vaga que eu queria e tal. Vem o ProUni aí. Logo depois tem o ProUni. Você vai conseguir a vaga no ProUni. E o governo vai pagar a universidade para você. Ou 50% ou 100%. Ou seja, você não vai desistir de maneira nenhuma. Que isso? Com essas notas, os cursos que você poderia fazer eram esses. Foi essa outra apresentação que ele fez. Então você viu. Além da geografia, que é um curso importantíssimo, que é o meu, é claro, física, matemática, pedagogia química, ciências biológicas, tem engenharia de pesca, letras, inglês e tal. Tem vários cursos, galera. Olha só os cursos. Tem vários cursos, administração, tem vários. Você consegue se encaixar ali. E olha, vou falar para você, é muito importante. E aí vem da escola pública também, e aí é uma outra questão, o aluno da escola pública com 532 pontos da nota de corte, ele tem acesso a mais de 1.600 cursos, e aí ele entra aqui, ó, uma quantidade muito maior disso aí. Muito maior mesmo. Ou seja, é uma realidade que, literalmente, muitos talvez não acreditem. Muitos talvez não acreditem. Mas eu acredito e acredito. Talvez eu sempre dizia, né? Quando a gente fazia aqui as lives e tal, eu falei assim, eu tô acreditando mais em vocês do que vocês mesmos. E aí o cara falou para mim assim, professor, o senhor falou de um negócio, numa universidade e tal, fui lá, pô, eu tô em primeiro, você tá vendo? Pô, caí pra segunda, passei, professor. Então pronto, passou. E é isso, na época, né? Hoje já o cenário já é um outro cenário. Então, na época, ano passado, ano retrasado, você conseguia ver mais ou menos a sua colocação. Hoje, você tem mais ou menos isso, deve ter mais ou menos isso também, mas uma forma diferente. Bom, galera, lembrando, durante a semana toda a gente vai falar muito sobre isso, vou falar sobre as notas de corte das universidades, principalmente medicina, e entre outras e outras. Vou colocar um mapa interativo com todos os cursos com as menores notas de corte do Brasil. Tá? Então aproveita para divulgar o canal, aproveita para ajudar a gente aí, ativar o sininho, dar lá o joinha pra gente, dar esse, clicar só, escrever e pronto. É o que eu peço para vocês. Espero que vocês tenham um bom dia, que vocês continuem pensando positivamente, que durante a semana a gente vai conversando um pouco mais. E se vocês quiserem deixar suas notas aqui para a gente discutir, eu vou estar aqui para discutir com vocês essas notas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.